Olá pessoal, sejam todos bem-vindos à nossa aula 5 do nosso curso de Cinética Química. Tá? E aí a gente viu, aula passada, que é preciso saber escrever a taxa da reação RA. Tá? E aí a escrita dessa taxa da reação ela depende basicamente de 3 fatores. A gente precisa saber o tipo da reação, se ela é elementar ou não elementar. A gente precisa saber se essa reação ocorre a volume constante ou a volume não constante e ainda se essa reação ela é uma reação irreversível ou se é uma reação reversível. Basicamente esses 3 fatores vão influenciar na escrita da taxa da reação. Okay? Então vamos lá. Em relação ao tipo de reação, a reação elementar é aquela reação que ocorre em uma única etapa, ou seja, o reagente A reage com o reagente B, dando diretamente os reagentes C e D. Tá? Então, se a gente for escrever a taxa da reação, como é que escreve a taxa da reação? É a constante cinética K, ou velocidade específica, multiplicada pela concentração dos reagentes elevado aos seus respectivos expoentes. Então aqui nesse caso nós temos 2 reagentes, A e B. Então a gente vai escrever da seguinte forma: K vezes concentração do reagente A elevado a X, vezes concentração do reagente B elevado a Y. Então está aqui escrito na forma matemática a equação da taxa dessa reação. Só que o que acontece? Essa reação é elementar. Na reação elementar, o que vai mudar é esse X e esse Y. Esse X e esse Y, eles vão ser exatamente o coeficiente estequiométrico dos reagentes, respectivamente A e B. Tá? Então, ao invés de escrever X e Y, aqui no expoente vai estar o coeficiente estequiométrico. Então, para uma reação elementar, a taxa da reação, o expoente, a ordem da reação em relação ao reagente A é o próprio coeficiente estequiométrico e a ordem da reação em relação ao reagente B é o próprio coeficiente estequiométrico do reagente. Ok? O que vai acontecer numa reação não elementar? O que é uma reação não elementar? É aquela que vai acontecer em várias etapas. Eu tenho lá a mesma reação global, A mais B dando C mais D, só que ela vai acontecer em várias etapas. Aqui está somente um exemplo. Por exemplo, o reagente A pode se decompor em 2 produtos, G e H. O produto G da primeira etapa pode reagir com o reagente B, dando o produto C. E o produto H da primeira etapa se decompõe em D. E aí essa reação, na hora que eu faço a soma aqui, ela fica A mais B, dando C mais D. A gente tem essa reação global. Tá ok? A mesma reação, mas só que em várias etapas. E aí, vale a gente lembrar que a etapa mais lenta vai ser a que vai definir a velocidade da reação. E aí vamos fazer o mesmo procedimento, escrever a taxa da reação para esse tipo de reação, né? Que vai ser a mesma taxa. RA vai ser K vezes CA elevado a X vezes CB elevado a Y. E aí é o que acontece. O que acontece para uma reação não elementar? Exatamente não acontece nada, né? Porque esse X e esse Y permanecem inalterados. Ou seja, numa reação não elementar, esse X e esse Y são números quaisquer maior ou igual a zero. Tá? E aí mais para frente a gente vai ver aí a aplicação desse tipo de notação, desse tipo de reação. Ok? Vale lembrar também que a princípio a gente não sabe dizer se uma reação é elementar ou não elementar. Isso vai depender lá dos resultados cinéticos que eu tenho, mas isso é um papo que a gente vai ter. Acredito que nesse curso aqui não vai ser um papo que a gente vai ter, é um curso mais avançado, tá ok? Em relação ao volume da reação, a gente também precisa conhecer o volume da reação.
eu tenho reações que ocorrem a volume constante e reações que ocorrem a volume variável. Tá? Basicamente, as reações a volume constante são aquelas que eu tenho reações em fase líquida ou sólido líquido. E as reações envolvendo gases, geralmente eu tenho um volume alterado. Tá? Isso também a gente vai ver aí ao longo desse curso de cinética química. A gente vai ver qual é a importância da volume ser constante ou não, e aí a gente vai ver o que acontece com a taxa da reação quando o volume é constante, quando o volume não é constante, tá ok? Em relação à reversibilidade da reação, a gente tem aí reações reversíveis e reações irreversíveis. As reações reversíveis são aquelas onde os produtos podem reagir para voltar a formar reagentes. E as reações irreversíveis são aquelas onde o produto não consegue formar reagente novamente. Né? A gente sabe que a grande maioria das reações que a gente conhece são reversíveis, tá? Nem que essa reversibilidade seja pequena, mas elas são reversíveis. E existe um grupo de reações que são estritamente irreversíveis, que são as reações de oxidação ou combustão. Okay? Isso também, a reversibilidade da reação também vai influenciar na taxa de reação. Então, a partir da aula 6 a gente realmente vai começar efetivamente a escrever a cinética da nossa reação. Aquela curva que vocês lembram lá nas aulas anteriores, aquela curva conversão-tempo. A gente vai começar a estabelecer equações de conversão-tempo para os vários tipos de reações que podem aparecer para a gente. Tá ok? Um abraço e até mais.